Imagina descobrir que um treino de, apenas 4 minutos consegue envenenar a corrente sanguínea com mais lixo metabólico do que uma sessão de 17 minutos. 17 minutos de esforço extremo ainda por cima, né? É loucura. Exatamente. É uma ideia que desafia completamente a nossa intuição sobre como o esforço funciona. Geralmente a gente pensa que quanto mais tempo suando a camisa, maior o desgaste interno. Só que a biologia tem um jeito bem peculiar de punir a intensidade absoluta. E é exatamente essa a armadilha de ficar só olhando para o relógio na parede da academia. Pois é. Quando alguém tenta espremer os benefícios de, digamos, 1 hora de exercício em uma fração minúscula de tempo, o corpo não simplesmente acelera os processos normais. Ele entra em pânico, basicamente. Com certeza. Ele entra num modo de sobrevivência fisiológica completamente diferente, ativando umas rotas de energia que, olha, cobram um pedágio altíssimo no nível celular. O que nos traz perfeitamente para o material central desse nosso mergulho nas fontes de hoje. Vamos lá. A gente vai dissecar um estudo de 2018. Foi liderado pelo Ramírez Alsamir Tibana e um grupo de colegas publicado no Journal of Functional Morphology and Kinesiology. E o objetivo deles era bem claro, sabe? Qual era a missão principal? Eles queriam pegar praticantes de modalidades de alta intensidade e colocar essa galera à prova em 2 extremos. Tipo, uma sessão curtíssima e uma bem mais longa. Mas não para ver quem terminava primeiro, né? Não. A ideia era analisar o impacto cardiovascular, o esforço percebido e aquela verdadeira tempestade química que acontece no sangue. E o que é fascinante aqui, o que realmente me chamou a atenção, é que esse estudo não usou iniciantes. Isso é um detalhe crucial. Muito. A pesquisa focou em indivíduos que já eram altamente treinados. Corpos que já têm aquelas adaptações neuromusculares e cardiovasculares super sólidas. Pessoas que já sabem sofrer, digamos assim. Exato. Isso é vital porque remove a variável daquele choque do iniciante, sabe? Aquela pessoa que faz um agachamento e já fica dolorida por 1 semana. O sistema nervoso nem sabe o que está acontecendo. Isso. Com atletas condicionados, os dados refletem puramente o custo mecânico e químico de cada formato de treino. Sem ruído. Bom, para a gente entender de onde vêm esses dados malucos, a gente precisa primeiro visualizar as 2 provações que eles passaram. Os 2 monstros, né? Exato. O primeiro protocolo é meio infame no mundo do fitness de alta intensidade. É apelidado de FRAN. Nossa, só de ouvir esse nome já me dá falta de ar. Pois é. Para quem não conhece, é uma corrida pura e simples contra a exaustão. Não tem descanso programado. São séries regressivas de levantamento de peso, no caso, thrusters com 43 quilos e barras puxadas, os pull-ups. 21 repetições de cada, depois 15 e depois 9, certo? Isso. 21, 15, 9, o mais rápido que a sua biologia permitir. E a estrutura que é a chave para tudo que a gente vai discutir hoje. O detalhe importante desse treino curto não é nem só a carga, mas o fato de que o recrutamento muscular é ininterrupto. Sem parar para respirar. Literalmente, o corpo está ali exigindo força dos mesmos grandes grupos musculares, pernas, costas, ombros, repetidamente, sem um único segundo alocado para recuperação local. E a velocidade com que o pessoal concluiu isso no estudo é brutal. A média de tempo foi de, cerca de 4 minutos. 4 minutos? Caramba! Sim. Alguns terminaram em absurdos 2 minutos e 20 e os mais lentos levaram uns 9 minutos. Mas a média cravou em 4 minutos de agonia contínua. E aí a gente tem o contraste direto, né? O segundo protocolo. O famoso Fight Gone Bad. Que nome irônico, né? Uma luta que deu errado. Muito irônico. E a estrutura muda completamente. Aqui são 17 minutos totais, divididos em 3 blocos de 5 minutos. E nesses 5 minutos, a grande diferença é que a pessoa fica rodando entre 5 estações diferentes de exercícios. Sim, a cada minuto, toca o alarme e troca de estação. Tem arremesso de bola na parede, levantamento terra sumô, salto na caixa, push press e remo. E o detalhe de ouro, tem 1 minuto de descanso absoluto entre cada bloco de 5 minutos. 1 minuto para tentar recuperar a alma. Exato. Então pensa comigo.
No treino longo, mesmo trabalhando por 17 minutos, a pessoa muda de um exercício focado nas pernas para um focado nos braços. Tem um alívio ali, mesmo que pequeno. Tem, e depois tem essa janela estruturada para respirar. Saber disso me faz pensar na hora sobre como a musculatura lida com a demanda de oxigênio. Eu pensei numa analogia quando estava lendo. É tipo comparar comer uma pimenta absurdamente forte de uma vez, só, engolir de uma vez, Nossa, o estômago até dói. contra tomar uma tigela inteira de um caldo que é moderadamente apimentado, sabe? Você vai tomando, dá uma suada, mas consegue ir até o fim. É uma analogia excelente. E o que consolida a validade dessa comparação da pimenta é o desenho do estudo em si, porque não foram dois grupos diferentes de pessoas. É o tal do estudo cruzado, né? Exatamente. Foram os mesmos 9 homens saudáveis. Eles estavam na faixa dos 27 anos, super em forma, com uns 11% de gordura corporal. O famoso shape in dia. E todos eles passaram pelos 2 testes. Só que a genialidade metodológica está no intervalo de 7 dias entre as sessões. E esse tempo não foi escolhido ao acaso, viu? Eu fiquei pensando nisso. 7 dias parece muito tempo para se recuperar de um treino que durou só 4 minutos. Por que uma janela tão grande? Então, no nível celular, a recuperação completa de um esforço máximo, assim, envolve muito mais do que só parar de sentir dorzinha no músculo. Tem a parte invisível, né? Muita coisa invisível. Os estoques de glicogênio muscular, que é o combustível, precisam ser integralmente repostos. E tem o sistema nervoso central. Que deve levar uma surra nesses 4 minutos. Uma surra monumental. Ele sofre um desgaste imenso, recrutando essas fibras de contração rápida de um jeito tão violento. Então a excitabilidade dos nervos precisa ser restaurada. Sem contar o dano muscular mesmo, as microlesões. Com certeza. O tecido muscular precisa de tempo para a síntese proteica reparar as estruturas. Se eles fizessem o segundo treino, tipo 3 dias depois, a fadiga residual do primeiro ia mascarar completamente os resultados do segundo. Entendi, ia sujar os dados da pesquisa. Bom, com os corpos zerados e prontos, eles foram testados de novo. E é aqui que os números começam a quebrar as expectativas. Os dados cardíacos são incríveis. Certo, vamos destrinchar isso. Porque se a gente pensar no estresse do coração, o senso comum grita que 13 minutos a mais de esforço ininterrupto num ginásio deveria aniquilar a capacidade de bombeamento do coração. Muito mais do que um esforço de 4 minutos, né? Exato, mas os monitores cardíacos revelaram um empate técnico quase inacreditável. Um empate? Sim. Espera, como isso é fisicamente possível se alguém corre numa pista por 4 minutos ou por 17 minutos num ritmo forte, o coração reage bem diferente ao acúmulo de trabalho. Geralmente sim. O que tem de tão peculiar na estrutura desse treino curto para forçar esse empate? A média de batimentos ficou em 176 batimentos por minuto no treino curto e 174 no longo. Valores altíssimos. Ambos empurram o coração para mais de 90% da frequência cardíaca máxima. Para entender isso de verdade, a gente precisa olhar além do pico de batimentos. A gente tem que olhar para a rampa de aceleração. A velocidade que o coração chega lá. Isso, o coração afinal é uma bomba de demanda. Ele acelera com base na necessidade desesperada dos músculos por oxigênio e para tirar o gás carbônico de lá. Faz sentido. No treino de 17 minutos, como a gente falou, tem aquela natureza rotativa dos exercícios. Isso permite uma escalada mais suave. Os participantes levaram uns 90 segundos para que o coração chegasse nessa zona vermelha de 90%. O que venhamos e convenhamos já é muito rápido. 90 segundos para bater quase no limite. Sim, é rápido, mas aí você compara com o treino de 4 minutos. Nele, a ausência total de rotação muscular e a intensidade máxima exigida no primeiro milissegundo causam uma explosão na demanda de oxigênio. É um susto para o corpo. Um susto gigante. Como resultado, o coração dos caras bateu os mesmos 90% da capacidade em assustadores 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Então, o empate na frequência cardíaca média acontece porque, no treino curto, o coração passa quase 100% do tempo em estado de emergência máxima. Nossa. E no treino longo? No longo tem umas microflutuações, você troca de estação, você tem aquele 1 minuto de descanso onde a frequência cai um pouquinho e depois sobe de novo. Entendi.
E essa rampa de aceleração explica muito também sobre o sofrimento relatado pelos caras. Porque o estudo não mediu só a biologia, né? Eles mediram a psicologia do esforço. Ah, a famosa percepção de esforço, a escala RPE. E isso, RPE. Ela vai de 0 a 10. E adivinha? Outro empate bizarro. Quase a mesma pontuação. O treino curto pontuou 8,7 e o longo 9,6. Estatisticamente falando, os pesquisadores disseram que não tem diferença. A sensação de estar à beira do colapso foi idêntica. E eu acho genial que os pesquisadores foram cirúrgicos nessa medição. Eles não mostraram só um papel com números do nada. Em que eles fizeram... Eles usaram uma técnica chamada ancoragem de memória. Antes de começar, eles instruíram os caras a lembrarem da pior exaustão física que eles já tinham sentido na vida inteira. Nossa, o trauma esportivo da pessoa. Exato. Isso seria o nível 10, e o nível 0 seria estar deitado numa cama macia. Isso calibra bem a resposta, né? Calibra perfeitamente. Garante que esse 8,7 aí que eles relataram representa uma dor excruciante real, e não só um incômodo porque estava suando. Bom, diante disso tudo me surge um questionamento quase filosófico agora. E acho que quem está ouvindo a gente deve estar pensando a mesma coisa. Qual? Se o coração da pessoa atinge mais de 90% da capacidade nos 2 treinos, inclusive cumprindo aquelas diretrizes médicas de melhora cardiovascular, e se a dor psicológica é a mesma, Aonde você quer chegar? por que alguém escolheria sofrer por 17 minutos? Sério, não seria muito mais lógico e eficiente destruir os músculos por 4 minutos, tomar um banho e ir para casa com os mesmos benefícios? Olha, essa é a armadilha do reducionismo. É a ilusão perigosa de que a frequência cardíaca conta toda a história do nosso metabolismo. Então tem pegadinha. E tem muita pegadinha. Se a gente conectar isso com um cenário mais amplo da fisiologia humana, o coração bater rápido é só o sistema de entrega tentando lidar com uma crise que está acontecendo lá longe, no músculo. O coração é só o entregador correndo? Como um todo, a gente precisa olhar para o subproduto dessa crise nas células. O que sobra depois, né? Isso. A gente precisa analisar o sangue. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Essa investigação ganha os contornos de thriller científico. Porque o desempate definitivo vem da medição da concentração de lactato no sangue. O famoso ácido lático. Isso. Para situar quem talvez não lembre lá das aulas de biologia do colégio, o lactato é aquele subproduto metabólico. Ele é gerado quando o corpo precisa quebrar glicose para gerar energia muito, muito rápido. Tão rápido que o oxigênio não dá conta de chegar. Exato, o oxigênio simplesmente não consegue chegar a tempo na célula muscular para participar do processo. É o que a gente chama de via anaeróbica. Porque assim, o oxigênio é o caminho eficiente, é energia limpa. Mas quando a demanda supera a oferta local de oxigênio, o músculo se vira e quebra a glicose sem ele. É um plano B de emergência. É um plano B sujo. Gera energia rápida para manter o corpo se mexendo, mas cria o lactato e os íons de hidrogênio como lixo, como resíduo. E são esses íons que dão aquela queimação horrível, né? Eles mesmos. Aquela queimação aguda que trava a perna e faz você querer chorar e parar de correr. E o método que o pessoal do estudo usou para rastrear isso no sangue foi fascinante. Eles não tiraram sangue só no segundo final ali do exercício. Não, eles monitoraram bastante. Eles furaram o dedo dos participantes em repouso, depois furaram imediatamente ao fim do esforço. E olha isso, continuaram coletando amostras aos 10, aos 20 e aos 30 minutos de recuperação. Com a galera já sentada, tentando respirar. Já quietinhos na cadeira. E a grande revelação que saiu desses frascos de sangue é o grande choque dessa nossa análise. O verdadeiro plot twist. Porque vai totalmente contra a intuição, né? De que mais tempo de trabalho resulta em mais acúmulo de resíduos. Completamente contra. Qualquer pessoa racional apostaria dinheiro que passar 17 minutos levantando peso ia gerar muito mais ácido lático do que 4 minutos, não ia? Lógico que ia. Só que o lactato ficou significativamente mais alto durante todo o período de 30 minutos de recuperação após o treino curto, o de 4 minutos. E a diferença foi gritante.
Não foi margem de erro. E para provar isso matematicamente, eles não olharam só para o pico ali da hora que acabou. Eles calcularam a exposição total. Isso, a exposição ao lactato ao longo do tempo. Deixa eu tentar traduzir o jargão matemático que o estudo traz de uma forma mais visual. Em vez da gente falar em área sobre a curva, vamos imaginar o seguinte. Manda analogia. Imagina que o lactato é a fumaça de uma fábrica operando a todo vapor, e o sangue é o ar ao redor dessa fábrica. Perfeito. Os pesquisadores criaram uma espécie de hidrômetro, que somou cada grama de fumaça que ficou pairando naquele ar minuto após minuto, durante toda a meia hora de descanso. Somaram o estresse total acumulado. Isso. E o placar final dessa medição de fumaça, de lactato circulante, foi de 15,9 unidades no treino curto, contra 12,6 no treino longo. É muita diferença. O tormento de 4 minutos poluiu muito mais o sistema do que o de 17. E essa tua analogia da fumaça da fábrica é maravilhosa para explicar o porquê disso acontecer, que no fundo é o mecanismo central desse artigo inteiro. E por que o treino curto gera tanta fumaça? Porque olha só, no treino longo de 17 minutos, você tem várias fábricas diferentes operando, mas não ao mesmo tempo. Ah, claro, a rotação. Isso. Primeiro trabalham as pernas, depois os ombros, depois as costas. Então, enquanto a estação dos ombros está no limite, produzindo um monte de lactato localmente, as pernas estão lá em repouso relativo. Então a corrente sanguínea tem a chance de ir lá limpar a perna enquanto o braço está sofrendo. Exatamente, o sangue vai lavando. E além disso, a cada 5 minutos, todas as portas de todas as fábricas se abrem com aquele 1 minuto de descanso absoluto que a gente comentou. Então as chaminés conseguem esvaziar a fumaça aos poucos. Esvaziam aos poucos, o oxigênio entra, o sangue lava os íons de hidrogênio e o sistema encontra uns micromomentos de equilíbrio. Mas e no Fran? No treino de 4 minutos. No treino curto, as portas da fábrica estão com um vedeado, trancadas por 4 minutos ininterruptos. Você exige um trabalho massivo das coxas e das costas ao mesmo tempo, sem parar uma fração de segundo sequer. É a aceleração na faixa vermelha do motor, sem dó. O oxigênio local se esgota quase imediatamente ali no primeiro minuto. E o músculo é obrigado a recorrer só àquela rota anaeróbica suja. A produção de lixo metabólico é tão alta que o corpo não dá conta. Ele oblitera a capacidade do corpo de limpar o local durante o exercício. É muita coisa sendo produzida num espaço muito pequeno de tempo. E o resultado disso no sangue? O resultado é que toda essa fumaça tóxica, esse ácido lático preso nas células, ele inunda a corrente sanguínea de uma vez só, assim que o exercício acaba, e o fluxo de sangue tenta restaurar a ordem. Por isso que aos 10, aos 20 e até aos 30 minutos depois o sangue desses caras ainda estava lutando profundamente para tentar neutralizar aquele caos. Um caos gerado em meros 4 minutos. É impressionante. É uma prova irrefutável de que a intensidade bruta tem uma assinatura biológica muito mais destrutiva do que a duração prolongada em intensidade moderada. Com certeza. E acho que isso nos obriga a levar a conversa agora para as implicações práticas, né? Para quem está nos ouvindo e busca otimizar a própria saúde, o que essa tempestade metabólica invisível significa na nossa rotina real? Bom, a principal mensagem é que aquela sedução do treino de 5 minutos que substitui 1 hora, isso esconde riscos severos de fadiga crônica. Não tem milagre, né? Não? Tem. O estudo alerta direto sobre o perigo de você realizar sessões com perfis metabólicos tão extremos em dias consecutivos. O seu corpo simplesmente não consegue lidar com essa acidez toda repetidamente sem entrar em colapso. O que me lembra daquele conceito biológico do overreaching não funcional, que é basicamente a linha tênue entre ficar mais forte ou se destruir de vez. Isso levanta uma questão importantíssima. Porque treinar é, essencialmente, aplicar um estresse para o corpo supercompensar no descanso e ficar mais forte. A gente quebra o músculo para ele voltar maior. Exato. Mas quando o dano metabólico é colossal, tipo esse gerado pelo pico de lactato, o sistema endócrino e a síntese de proteínas não dão conta de acompanhar a reparação. A faxina não acompanha a sujeira. Adoro as suas analogias hoje. É isso aí. No overreaching não funcional, a taxa de degradação do tecido é maior que a capacidade de reconstrução. E o que acontece com a pessoa?
Ela para de ganhar força, para de ganhar massa e o corpo começa, literalmente, a canibalizar os próprios tecidos. Credo. Começa a enfraquecer tendão, articulação e o sistema imunológico vai lá para o chão. Então a conta não fecha, a pessoa acha que está arrasando, que está sendo super produtiva porque treina intensamente todos os dias em poucos minutos, mas na verdade está só pavimentando o caminho para uma lesão profunda. Com certeza. Mas assim, a gente também não pode sair generalizando tudo desse artigo para todo mundo, né? Bem lembrado, tem as ressalvas da ciência. Sim, a ciência exige um olhar crítico para o recorte populacional. Aquele grupo testado tinha características super específicas. Eram 9 homens, todos na casa dos 20 e poucos anos e extremamente bem condicionados. Transferir esses dados direto para um iniciante sedentário seria um erro bem amador. Primário. Até porque um iniciante não teria nem a capacidade neuromuscular de gerar tanta força e recrutar tanta fibra num tempo tão curto. O iniciante não ia gerar essa inundação toda de lactato em 4 minutos, porque ele ia parar antes. Exatamente. O sistema nervoso central de um novato desliga a força como se fosse um disjuntor caindo, muito antes de atingir essa acidez extrema. Ele trava para proteger o corpo. É um mecanismo de segurança incrível. E imagino que deva ter diferença entre homens e mulheres também nessas respostas químicas. Tem, sim. As mulheres processam o esforço e a recuperação de um jeito ligeiramente diferente, muitas vezes por causa da proporção de fibras musculares. As fibras do tipo 1 e tipo 2. Isso. Mulheres tendem a ter mais fibras do tipo 1, que são mais resistentes à fadiga, e menos do tipo 2, que são mais explosivas e geram mais lactato. Então, a curva de acúmulo no sangue das mulheres pode ser bem diferente. Pode ter um desenho distinto. É uma nuance que torna a ciência esportiva tão intrigante. Mas, mesmo com essas ressalvas, o núcleo duro da descoberta continua sólido, né? A duração ali no relógio não é um espelho fiel do desgaste lá no fundo da célula. De jeito nenhum. Se a gente recapitular o que conversou hoje, começamos questionando se dava para compensar a falta de tempo com uma explosão de curtíssima duração. E a resposta que o sangue deu foi um sonoro não. Um não bem grande. Massacre de 4 minutos não gera os mesmos resíduos de um treino de 17. Ele gera muito mais, colocando o corpo num estado de estresse químico absurdo. A lição aqui é que não existem atalhos impunes. Você até pode compactar o tempo na academia, mas não dá para enganar sua fisiologia. O preço do atalho temporal é cobrado com juros bem altos lá dentro do sangue. E pelo corpo. Bom, para coroar essa nossa conversa, eu queria puxar um fio fascinante que o Tibana e a equipe deixaram meio que escondido nas referências bibliográficas do artigo. Aquele detalhe sobre o cérebro. Esse mesmo. É o tipo de detalhe que faz a gente repensar totalmente a nossa rotina. Porque, olha só, quando a gente detalhou o lactato inundando o corpo, a gente não estava falando só das coxas ou das costas. O lactato vai para a circulação sistêmica. Vai para o corpo todo. E os autores citam uma pesquisa anterior de um pesquisador chamado Perciavalle, que investigou o que acontece quando esse sangue cheio de ácido lático chega de todos os lugares no cérebro. Esse é, sem dúvida, o aspecto mais perigoso e menos falado desses treinos extremos para o dia a dia das pessoas normais. Totalmente. A pesquisa demonstrou uma correlação direta entre esses níveis elevadíssimos de lactato no sangue e um declínio vertiginoso do desempenho atencional e cognitivo. É um envenenamento temporário. Afeta as redes neurais. Os estudos mostram que quando o lactato está nesse pico, o tempo de reação da pessoa simplesmente despenca. O cérebro fica letárgico, lento para processar informação visual e motora. A taxa de erro e falha na tomada de decisão aumenta muito. A tempestade química acaba nublando a clareza mental. E se você pensar do ponto de vista da evolução, da sobrevivência, faz todo sentido, né? Claro, se o corpo está num nível de acidez que sugere que você acabou de fugir de um leão, os recursos cerebrais não vão ser focados em resolver uma equação matemática. Ou preencher uma planilha do Excel. Exato. Eles vão focar em restaurar a respiração e a homeostase básica para você não morrer. E é exatamente essa reflexão brutal que fica para quem tem o costume de fazer esses treinos curtíssimos em momentos meio inoportunos do dia. Imagina a cena. Pensa só. A pessoa acorda, tá super atrasada para o trabalho.
Aí ela decide espremer um treino desses, brutal, de 4 minutos na sala de casa, achando que está sendo um gênio da produtividade. Ela atinge aquele pico estratosférico de lactato que a gente viu. Isso. Toma um banho correndo em 5 minutos e já entra no carro para dirigir naquele trânsito pesado, cheio de moto, de buzina numa cidade grande. Ou então chega no escritório meia hora depois e tem que sentar numa reunião onde ela precisa tomar decisões cruciais, resolver pepinos enormes. Exatamente. A pessoa pode até estar lá sentada, com a respiração aparentemente normal, não está mais suando, o relógio marcou só 4 minutos de treino, mas a capacidade de tensão do cérebro dela. Os reflexos para frear o carro se alguém atravessar na frente. Tudo isso está profundamente sufocado por aquele sangue inundado de lactato. Tentar ganhar 13 minutos no relógio físico, ali na hora de malhar, pode custar muito caro na forma de uma mente nublada e até perigosa pelas próximas horas. Fica a provocação, né? Até que ponto vale a pena otimizar os minutos do relógio se o preço é perder a própria capacidade de raciocinar direito no resto do dia? É uma ótima pergunta. O corpo é um ecossistema perfeitamente interligado. A tempestade que você cria lá no músculo, inevitavelmente chove na sua mente. Com certeza, não tem como separar as coisas. Uma reflexão impecável para a gente encerrar essa nossa análise de hoje. Agradeço imensamente pela companhia em mais esse mergulho nos mistérios do corpo humano e da ciência. E até a próxima investigação.